Shalom, shalom, meus amados, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer mais uma gravação para o nosso grupo de leitura e meditação das Escrituras, que é o Teshuvá. E hoje eu vou falar sobre o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, o capítulo é o 21. A versão das Escrituras que eu estou lendo é a versão NVT, que é a nova versão transformadora. E antes de começar a falar aqui um pouquinho sobre o que eu aprendi com esse capítulo, eu quero orar com vocês, amém? Vem orar comigo. Pai de amor e de bondade, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de ler as Escrituras, pela oportunidade, Senhor, de aprender um pouquinho mais de Ti, Senhor, através das Escrituras, de conhecer, Senhor, o Teu caráter, de conhecer a Tua grandeza, Senhor, de conhecer o Teu amor por mim e por cada um de nós. Pai, por favor, Senhor, nos ajuda a gravar aquilo que nós estamos lendo, a colocar em prática, Senhor, a praticar aquilo que nós estamos lendo, que nós sejamos, Senhor, cheios, Senhor, de entendimento, de revelação do Espírito Santo, que nós tenhamos comunhão contigo cada vez que nós lermos as Escrituras e que a gente se aperfeiçoe, Senhor, nessa leitura, nessa caminhada, nesse hábito, Senhor, de ler as Escrituras diariamente. Pai, por favor, nos ajude, Senhor, nos conduza pela mão, Senhor, para que a gente não fique somente com o entendimento, mas que a gente realmente coloque em prática. Que nós sejamos, Senhor, espelho de Jesus para as pessoas que estão aí fora. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Então, meus amados, vamos lá. O capítulo é o 21 e na minha tradução ele traz assim, ó. A entrada de Jesus em Jerusalém. Eu quero começar lá no versículo 5 com vocês, que vai falar assim, ó. Digam ao povo de Sião, vejam, seu rei se aproxima. Ele é humilde e vem montado num jumentinho, cria de jumenta. Então, olha só, né? Esse versículo me fez lembrar lá de Filipenses 2, versículo 5 ao 7, que ele vai falar assim, ó. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que se devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Então, olha só, né? Jesus, ele era Deus, nós já sabemos disso. E ele se despiu de toda a sua glória, né? Então, quando ele entra em Jerusalém, né? Essa é a entrada triunfal. Algumas tradições falam que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, quando ele entra em Jerusalém, ele entra montado no jumentinho e ele mostra ali toda a sua humildade. Que lá, como né, nós lemos agora lá, como diz Filipenses, ele se despiu de toda a sua glória e realmente veio em forma, se tornou escravo, veio em forma humana, para que nós tenhamos esse exemplo, tenhamos esse entendimento de que sim, Jesus ele foi humano, ele viveu como nós vivemos aqui, ele teve medo, ele teve sensações, ele teve sentimento. Então, que nós tenhamos esse entendimento e que a gente, cada vez que a gente se apegar nas Escrituras, ler as Escrituras, a gente consiga compreender o tamanho, né, da humildade do Senhor e não só ter esse entendimento dele, mas no passar esse entendimento para nós, que nós também sejamos humildes de verdade, né? Em nome de Jesus. Então vamos lá, seguindo, né? Seguindo ali no capítulo, ele vai falar assim, ó, no versículo 8. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho, diante de Jesus, e outros cortaram ramos das árvores e os espalharam pelo chão. As pessoas estenderam seus mantos e os ramos para anunciar que o rei, anunciar o rei, anunciar o Messias. Jesus estava sendo revelado ali como rei, como Messias, né? E essa passagem ela também me lembra que nós somos os ramos, que nós fomos enxertados, né, na videira verdadeira, que a videira verdadeira que é Jesus. E que é somente nele, né, que nós damos os frutos. E essa é, como eu já disse, essa é relatada como a entrada triunfal de Jesus, né? E ele sendo confirmado aí como um rei e como Messias. Extraordinário, né?
Depois, seguindo, Jesus ele purifica o templo e lá no que ele faz lá, ele derruba, né, a mesa dos cambistas e fala sobre que a casa de Deus é a casa de oração. E é a primeira coisa que Jesus faz após entrar como rei em Jerusalém, é purificar o templo. E hoje nós somos o templo dele. Nós somos o templo de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. E se nós deixarmos Jesus entrar, né, Jesus ser revelado para nós como rei, como nosso salvador, por aí ele vai começar a nos limpar, ele vai começar a nos purificar. Então, se Jesus está mexendo, glória a Deus por isso, porque é ele nos limpando, é ele nos purificando. Amém? Então se permita ser limpo pelo Senhor. Vamos lá para frente. Então Jesus amaldiçoa a figueira. No versículo 19 ele vai falar assim, ó: encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então Jesus ele amaldiçoa a figueira como uma forma de dizer, né, à nação judaica e a todos nós que de nada adianta ela ser pomposa, grandiosa, né, visto ali pelas folhas da figueira, se ela não tem frutos. Sem produzir frutos, não, de nada adianta. Então que a gente tenha esse entendimento. Não adianta o que há somente fora de nós, mas o que há dentro, né, aquilo que nós estamos qual é a palavra? Agora esqueci a palavra, mas aquilo que nós estamos aquilo que nós estamos cultivando, lembrei a palavra. Quais são os frutos que nós estamos dando, né? Nós só estamos sendo pomposos, só mostrando o que há de bom fora, mas dentro continua sujo, continua podre, cheio de sujeira. A gente não permite, né, em alguns lugares que o Espírito Santo mexa, ou nós estamos nos permitindo, né, sermos limpos pelo Senhor e realmente talvez não dando os frutos que era para nós estarmos dando nesse momento, mas cultivando, né, passando pelo processo para que então a gente possa assim dar fruto para a eternidade, dar fruto ao Senhor, né, que a gente possa hoje nos analisarmos com relação a isso, amém? Depois, lá para frente, ele vai falar sobre a parábola dos dois filhos. E lá no versículo no versículo 31, na parte B do versículo, ele vai falar assim, ó: eu lhes digo a verdade, cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. 32. Pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele, enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês se recusaram a mudar de ideia e a crer nele. Então que o nosso entendimento ele seja aberto de uma forma que a gente não se recuse a entender, que a gente não se recuse a mudar de ideia, que a gente consiga ver o que Jesus tem feito, que a gente consiga ver Jesus, que ele tem feito, né, na igreja em si, em nós, no mundo, né, de uma forma geral, e que a gente não se recuse a sermos transformados se houver a necessidade, que a gente não se recuse a passar pelo processo, a passar pelo deserto, para que a gente tenha um maior entendimento, uma maior revelação do Senhor, um maior relacionamento com o Senhor, que a gente não se recuse a enxergar essas coisas, amém? Então vamos lá, seguindo para frente, no versículo, depois ele vai trazer a parábola dos lavradores maus, e lá no versículo 43, acabando já o capítulo, ele vai falar assim, ó: eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos, nós, né, os gentios. E quem tropeçar nesta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Essa pedra que ele menciona é Jesus, né? Jesus é a pedra angular que os construtores rejeitaram.
e que a gente não tropece em Jesus, que Ele não caia sobre nós e nos reduza a pó, amém? Então, que a gente tenha, né, que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, Ele nos dê sabedoria, nos dê temor, que Ele nos... que a gente consiga ter, nós tenhamos discernimento para entender as coisas do Senhor, para entender aquilo que Ele tem comunicado, aquilo que Ele tem feito, aquilo que Ele quer de nós nesse momento, amém? Então, para que a gente não tropece nele, em nome de Jesus, né? Então, meus amados, estes eram os meus comentários sobre o capítulo 21 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Eu espero que eu tenha ajudado vocês na leitura. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!